Bora virar a página, vamos falar do Corinthians, hein? Que começou na Copa Sul-Americana com derrota para o Huracán da Argentina. E tá até no GC aqui, hein? Repetiram o que o Flávio Prado escreveu no Twitter, hein? Que beleza, hein? Que o Flávio Prado, é claro que não perdeu essa oportunidade. Se tratando de Corinthians em competição internacional, Flávio já deu uma cornetada no Twitter, né? Escreveu aqui. Antigo Twitter, o XX, chame como quiser. O Flávio escreveu: Corinthians sendo Corinthians. Habla espanhol, as coisas não andam. Foi o que escreveu o Flávio Prado, e aí a nossa equipe aqui, a produção, se inspirou para fazer esse GC, né? Que tá escrito aqui, ó. Hablou espanhol, 3 pontinhos. Corinthians começa Sul-Americana com derrota em casa. E ele já tá dando a risadinha, ó. Já tá dando a risadinha aqui, Flávio. Pedro, eu vou falar com você. Outro dia, alguém me falou, por que você, né? Como é que você entrou com essa história do Corinthians ser um mero figurante em campeonatos internacionais, um animador de campeonato? É através de observações. Só você olhar. A história do Corinthians em torneios internacionais, ela é humorística. Mas ela é bizarra. E eles justificam. Você vê. Que pode uma coisa. Tomaram um baile do Barcelona de Guayaquil, se enrolaram com aquele time da Venezuela e agora perderam aqui. Ou seja, dificilmente vai passar de fase na Copa Sul-Americana, que é a segunda divisão do campeonato, né, da Libertadores. Não tem jeito. Você vê, o São Paulo, ele não precisa ter time, ele tem uma largura em competição internacional impressionante. Claro que já teve times maravilhosos, né? O time do Tele realmente era ótimo. Mas o Corinthians, tudo que o São Paulo tem de largura, né? O Corinthians tem de azar. Tudo acontece com ele, mas tudo. Não tem jeito. O corintiano deveria se conformar, e o próprio Corinthians classificou, vende a vaga. Tá com uma dívida horrorosa, pega um time aí que se dispõe a pagar. Cruzeiro pagaria uma bala para disputar a Libertadores esse ano. Sabe? Não aguenta, não vira motivo de chacota. Cria confusão, vira uma confusão. Você acha que não adiantou pro Ramon Dias remar com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, aquela evolução do Corinthians, que termina com a segunda melhor campanha do retorno, não adiantou de nada pro Corinthians. Foi até pior pra você. Ganha o Campeonato Paulista, em cima do Palmeiras. Termina com mais de 9 jogos de vencibilidade do Campeonato Brasileiro do ano passado. O que fez a confusão? Quando ele entrou na Libertadores. Pré-Libertadores. Aqueles jogos na Colômbia, o pessoal na Venezuela, o pessoal ficou cabreiro. É que hoje no Campeonato Brasileiro, convenhamos que se o time não for rebaixado, consegue uma vaga pelo menos na Sul-Americana. Quase todo mundo vai para uma competição internacional. Uma negociação, né, pô? Porque é ruim, né, pô? O Corinthians, eu entendo assim, um amigo meu falou, e acho que ele tem razão, ele falou assim, o Corinthians, ele é um time em evolução, é verdade. Ele foi fundado em 1910 e até 90 ele era um time de bairro. Né, disputava o Campeonato Paulista e tal. Em 90 ele ganha o Brasil. E aí, nossa senhora, ganhou vários títulos. Tem 6, né, Bruno, no Corinthians? Brasileiros? 6, acho que sim, né? 6, você tem, né? Eu acho que é isso. 6 títulos, você tem muito título. Tem 7, né? 7, né? Então, muitos títulos, de 90 para cá. E agora ele está tentando, nessa crescente que ele vem, entrar no cenário internacional, mas ainda não chegou a hora, entendeu? Ele demorou 80 anos para chegar para sair do bairro e virar Brasil. E agora tem que esperar o tempo certo para poder, em algum momento, virar um time internacional. Então, é isso. Ele vira motivo de chacota, motivo de gozação. Eu não tenho nada com isso. Eu simplesmente sou um observador do meu tempo. Eu olho e vejo. O Corinthians não vai. Quando saiu o sorteio da Sul-Americana, eu falei aqui, tá fora. Juntos. Eu não falei? Tá fora. Eu escrevi, tá morto. Eu falei, não vai. E olha, eu tava olhando hoje, o Bulo estreou na Libertadores ganhando. Poderia ser pior, porque Bulo é o tipo do time que ganha do Corinthians. É o tipo do time que ganha do Corinthians. Hoje, pelo menos, foi o Huracán e tal, né? Mas é isso. Mas, assim, gente, releva. O corintiano releva. Vamos pro Campeonato Brasileiro, começou bem a competição, releva o Campeonato Internacional. Perde logo, sai e acabou. Aí daqui a pouco o pessoal esquece, né? Porque senão vai acabar caindo o Ramon Dias e tal. Ficar insistindo com isso aí, vai acabar caindo o Ramon Dias. Releva, sabe aquele negócio? Não, esse aqui vai jogar base e tal. Releva, porque senão vai ter jeito.
Olha, eu reconheço que o retrospecto recente do Corinthians não é dos melhores em competições internacionais, mas o Corinthians, em 2012, campeão da Libertadores, para cima do Boca Juniors na final. Isso é uma verdade. E é o último campeão mundial, o último vencedor do Mundial de Clubes da América. Da América do Sul. Mesmo. Né? 2012, o Corinthians conquista para cima do Chelsea. É verdade, esse foi o momento Once Caldas do Corinthians. Once Caldas, o São Lourenço, o Colo-Colo. Esses times todos ganharam Libertadores. Essas coisas acontecem. Isso aí faz parte. E até para dar esse charminho mesmo. No Prado, Huracan 2, Corinthians 1 na casa do Corinthians. O Huracan foi lá, surpreendeu o ótimo time do Huracan, hein? 2-1 pro Huracan na estreia do Timão na Copa Sul-Americana. O Huracan é um time que brigou pelo título argentino ano passado, vai bem também esse ano. O Corinthians, vamos ver como vai ser, né, no pós-campeonato paulista, né? O Corinthians ganhou um campeonato que não vencia desde 2019, venceu um rival na final que vinha conquistando títulos todo ano, era o tricampeão paulista. E claro que isso tudo é legal, o torcedor curtiu, mas é um Corinthians que teve uma mobilização total para essa reta final de Paulista. Estreou no Brasileiro com um time totalmente reserva lá em Salvador e ainda conseguiu um bom resultado, né? Conseguiu um empate no finalzinho do jogo lá contra o Bahia. E agora estreia na Sul-Americana com derrota, né? Vamos ver quando o Corinthians vai voltar para valer as suas atenções para as competições que estão começando agora, que são as competições mais importantes da temporada. Hoje foi um time titular do Corinthians, ausências pela parte física também, de um time que voltou todas as suas atenções para a reta final do estadual. O Hugo machucado, goleiro, o Garro, esse aí já vinha com problemas já há algum tempo. O Angileri também ficou fora do jogo de hoje por um problema muscular. Mas, fora esses lesionados, o Ramon Dias colocou o que tinha de melhor em campo. E acabou derrotado, merecidamente. Mereceu perder o jogo mesmo para o Huracan. O Huracan foi melhor que o Corinthians. É um grupo que o Corinthians era pote 4, porque ele vinha da pré-Libertadores. Então ele era pote 4. Então não tem aqui nesse grupo, na teoria, um time muito fraco. Até o Racing do Uruguai, que hoje perdeu para a América de Cali, ano passado estava também no grupo do Corinthians. Claro que não é um time fortíssimo, mas não era um time tão ruim quanto as pessoas esperavam. O Corinthians não venceu no Uruguai, venceu aqui. E o Racing do Uruguai foi o segundo do grupo do Corinthians no ano passado. O Corinthians classificou em primeiro e o time uruguaio classificou à frente do Argentino Júnior, por exemplo. O Argentino Júnior, que há 2 anos ajudou a eliminar o Corinthians de uma fase de grupos de Libertadores. Passaram o Del Valle e o Argentino Júnior. O Argentino Júnior ganhou em Itaquera do Corinthians na Libertadores, dirigido inclusive pelo Gabriel Milito, que depois passou pelo Atlético Mineiro. Então é um Corinthians que fica numa situação complicada. Vai jogar em Cali na semana que vem contra o América de Cali, o time colombiano que venceu hoje no Uruguai. E se acontecer, por exemplo, uma derrota em Cali, como visitante, é sempre um jogo muito difícil. E uma vitória do Huracan em casa contra o Racing do Uruguai, são resultados normais, seriam vitórias dos mandantes. Esse grupo já ficaria com 2 times com 6 pontos, Huracan e América de Cali, e 2 times com 0. O Corinthians teria 4 rodadas para tirar 6 pontos. Então, o jogo de Cali torna-se um jogo importante, né? Se o Corinthians quer levar a Copa Sul-Americana como uma competição relevante para ele na temporada, ele vai ter que arrumar pelo menos um ponto lá. Vai ter que arrumar alguma coisa. Se ele voltar com uma derrota de Cali, principalmente se o Huracan confirmar o favoritismo em casa com o Racing do Uruguai, a situação de classificação fica bem complicada, faltando 4 rodadas com 6 pontos de desvantagem. Porque as entrevistas do Emiliano, elas variam entre isso que você falou, né? Tô preocupado, e quando ele tá em Nárnia, que eram as entrevistas que ele deu depois dos jogos contra o Barcelona de Guayaquil. Tava tudo ótimo, né? Ou contra o time lá da Venezuela, tava tudo ótimo, a gente que não estava entendendo o futebol do Corinthians, os próprios jogadores desesperados na beira do campo, né? Dando entrevistas dizendo que estavam com vergonha do futebol que o Corinthians apresentava, e ele achando que estava tudo bem. E aí veio o título, né? E eu quero lembrar aqui que na nossa live de pós-jogo, depois da final, a Mili falou, né? Eu vou ser xingada, vão me chamar de maluca, mas eu acho que ele tinha que ser demitido hoje, né? Claro, o Corinthians acabou de ganhar um título, mas o trabalho não é bom. E o trabalho precisa mudar para o Campeonato Brasileiro. E o que vai acontecer com o título é que vai dar um respiro, vai ficar 4, 5, 6 rodadas, o que seja, até que, né, fique evidente para quem ainda não estava que o trabalho não é bom. Porque não é. O Corinthians fez uma grande campanha no Campeonato Paulista, fez a melhor campanha e ganhou do seu maior rival, impedindo o tetracampeonato, mas o Corinthians não jogou bem, né? Eu até digo, assim, em relação ao Palmeiras,
o Corinthians entendeu as suas limitações, né? Isso foi muito efetivo e conseguiu vencer dessa forma, né? E ainda contou com a inabilidade do Palmeiras, que em dois desses jogos ficou com um jogador a mais e teve um pênalti e ainda assim não conseguiu exercer sua superioridade. Mas, em termos de qualidade de futebol, não dá para dizer que o Corinthians vem apresentando um bom futebol. E, para mim, assim, uma marca muito clara do treinador bom é o treinador que não só ele escala bem o time, mas ele é capaz de corrigir uma escalação que ou não deu certo por uma má escolha dele, ou porque o adversário se impôs, ele é capaz de mudar o time com o jogo em andamento. E o Ramon Dias, na minha opinião, quase todas as alterações que ele faz pioram o time. Né? Não é só que ele não corrige, mas ele interfere, às vezes, em algo que está dando certo, não sei exatamente com que motivação, né? Qual a ideia por trás dele que achou que certas dessas mudanças iam funcionar. Eu até acho que o Coronado poderia ter um pouco mais de oportunidade na ausência do Garmo, mas não é a solução de todos os problemas. E, como o Juca falou, a alteração em relação ao Carrídio, enfim, o que estava dando certo ele mexeu. E mesmo agora a ausência do Garro e a ausência do Hugo, foram jogadores que foram sacrificados. E assim, esse sacrifício está na mão da comissão técnica também. Né? Quem decide o que joga. A gente pode ver o caso do Felipe Luiz no Flamengo. Né? Tem o melhor elenco do Brasil, talvez, né, em termos de profundidade de elenco, mas assim, Danilo não está 100%, não vai jogar. É a final do campeonato, não vai jogar. Né? E a comissão técnica do Corinthians optou por queimar os seus jogadores todos e agora está colhendo os frutos disso. E acho que a comissão técnica precisa ser responsabilizada também. Aí, Alicia, talvez não deva ser responsabilizada, porque evidentemente foi uma obrigação imposta pelo Augusto Melo. Razão pela qual eu acho que o Ramon vai durar mais do que você imagina. Porque o Augusto Melo deve ser eternamente grato a ele. Porque não é que o Ramon Dias conseguiu sobreviver no Corinthians. Ele impediu o impeachment do Augusto Melo. É diferente. Então tem uma questão de gratidão aí. Porque tem muito corintiano nessa vibe de dizer que o título, olha, não importa mais nada esse ano. Ganhamos o título, saímos de 6 anos de fila. Como se fosse uma coisa comparável àqueles tempos em que só tinha o Campeonato Paulista. Não é. Não é. Aqui na nossa enquete, ó, se o Ramon deve sair, sim, 54%. 53% agora, está muito perto ali, está muito disputado. Eu acho que é bem isso que o Juca falou, né? Tem muita gente entendendo que o Paulistinha é Paulistinha e não Paulistão, principalmente vendo o que o Corinthians está jogando nesse momento, Danilo. Eu acho que esses 43% são de palmeirenses, são paulinos, rubro-negros. Em 2020, a gente vai lembrar, o Palmeiras foi campeão paulista e o Vanderlei Luxemburgo foi demitido pouco depois. Então, assim... O Crespo também, né? Naquele paulista que foi mundial para o São Paulo também. Exato. Então, assim, a gente já sabe, a gente sempre fala, e quando a gente fala, muitas vezes, esses nossos amigos haters, eles sempre estão achando que a gente está querendo desmerecer quem vai ganhar, ou está querendo tirar o peso de quem vai perder, mas é porque a história recente mostra isso, mostra que o Paulista serve para uma comemoração de 2 ou 3 dias, ou em alguns casos específicos, como no caso do Augusto, para pelo menos esquecerem a discussão do impeachment, como disse o Juca. Eu acho que o trabalho do Ramon ele tem problemas, hoje a gente vê, como disse já o Juca, né, ele tirou o Carrídio, que era o único jogador que estava rendendo alguma coisa de verdade do lugar que ele estava rendendo, então você já vê que tem um problema. Já teve em outros momentos em que o Ramon Dias não colocava, por exemplo, agora, para mim, demorou para colocar o Coronado, embora eu não confie no jogador, mas se você tem um meia no banco e você está perdendo dentro de casa, é meio óbvio que você faça essa opção. E eu acho que ele errou bastante na estratégia do jogo contra o Barcelona fora de casa. Na ocasião, o Corinthians jogou absolutamente retrancado e num sistema com 3 zagueiros, com o Tchoca errando tudo.
pôs o moleque na fogueira, o Tchoka desde então não está jogando pouco, né? Tem voltado pouco perto do que ele poderia. Então eu acho claro que o Ramon tem problemas, tem questões que a gente pode discutir, mas para mim ele está num lugar que não seria. Não vejo, por exemplo, o Tite chegando e dando uma baita revolucionada nessa equipe, porque é um time limitado. O que eu acho que o Ramon fez muito bem, por exemplo, nas finais do Paulista, foi justamente reconhecer o que o Corinthians tinha que fazer para vencer o Palmeiras, era jogar por uma bola. No Allianz Parque, o Corinthians teve 2 finalizações, uma delas entrou. Em Itaquera, o Corinthians jogou um pouquinho melhor no primeiro tempo, depois no segundo tempo praticamente não teve jogo, ainda mais depois de todo o incidente dos fogos e etc. E o Corinthians jogou os 180 minutos basicamente para aproveitar a vantagem construída em uma bola, que foi o que o Corinthians fez contra um time que, pelo menos na teoria, era superior, né? O Palmeiras ficou longe de mostrar essa superioridade em campo, mas ainda assim foi um pouquinho melhor, especialmente no primeiro jogo. Mas o Corinthians jogou para dentro das limitações que tinha. E nesse caso eu acho que o Ramon acertou. Então qualquer técnico que chegue no lugar do Ramon, na minha visão, teria que reconhecer essas limitações e todo esse problema que é estar trabalhando com uma diretoria que tem o Augusto como seu líder. E por fim, para finalizar aqui essa crítica, eu acho que o mais alarmante disso tudo é que diante de todas essas limitações, o Corinthians tem um time caro. Não é, de novo, como eu falei no São Paulo do Zubeldia, que está passando por dificuldades, que está reconhecendo suas limitações e que, pelo menos na teoria, está com a planilhinha de Excel lá. Colocou o Oscar, eu não colocaria, mas para a chegada do Oscar tiraram 18 jogadores. Isso. Então, assim, na planilha faz sentido. Agora, o Corinthians nem isso está fazendo, gente. Nem isso. Então, é realmente preocupante. A sensação é que a direção do Corinthians é que nem eu, não sabe usar a planilha de Excel. Ao contrário dos zagueiros, claro que o problema ali é defensivo, mas erro do Félix no jogo decisivo contra o Palmeiras, que poderia ter perdido o título para o rival. Hoje, mais um erro individual que foi do Gustavo Henrique. Então, os zagueiros vão ali perdendo oportunidades ou falhando. E o Tchoka tá lá no banco, parece que, espero que não queimado, só porque ele foi mal em um jogo da Libertadores. Mas ele precisa também voltar a jogar pouco a pouco. Eu entendo. Com relação ao Tchoka, eu entendo. Talvez a comissão técnica do Corinthians tente preservar um jogador mais jovem. De repente, ele poderia errar novamente e aí poderia ser também o fim da passagem dele pelo Corinthians, porque a imagem dele com o torcedor ficaria muito desgastada. É preciso ter esse cuidado com um atleta tão jovem quanto o Tchoka. Félix Torres, para mim, já se provou um zagueiro bem abaixo da média. Tem atuações constantes bem ruins pelo Corinthians. Não é um zagueiro para vestir essa camisa, que já teve tantos outros tão acima do que o Félix Torres pode apresentar. Para mim, eu sigo com essa opinião, que o melhor zagueiro do Corinthians disparado é o André Ramalho, que deveria, para mim, jogar. Aí a gente vai entrar na discussão de quem deve ser o parceiro do André Ramalho. Pode ser o Tchoka? Pode, eles já chegaram a formar uma dupla de zaga, André Ramalho e Tchoka. Já foi uma das variações que a comissão técnica do Corinthians escolheu ao longo do ano e são várias elas. O Corinthians começa, dá para ter Tchoka e Kaká, o Corinthians já teve André Ramalho e Félix. Enfim, são todas as combinações possíveis essa comissão técnica já escolheu. O que também leva a gente a crer que o problema não está só nos zagueiros individualmente. O Corinthians tem um problema coletivo e de posicionamento desses zagueiros. Quais espaços eles têm que ocupar? Como se comportam os atacantes dos adversários? Cito aqui o jogo de Itaquera com o Palmeiras. O Vitor Roque claramente tinha uma missão, levar o Félix Torres para longe do parceiro dele e atacar as costas rapidamente. O Palmeiras cria uma situação claríssima de gol, que o Vitor Roque tenta um arremate de direita quando ele deveria ter finalizado de perna esquerda. O Palmeiras não marca o gol. E na situação do pênalti é exatamente igual. O Félix sai na caça, sai na caça do Vitor Roque. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo de ataque do Palmeiras, direito de defesa do Corinthians. E a bola é enfiada nas costas do zagueiro do Corinthians. Então, claramente, os adversários sabem o movimento que tem que executar para para explorar as fragilidades da defesa do Corinthians. Olha, e aí quando acontece o que aconteceu, né? Até a quinta-feira passada era tudo festa, de fato, né? Foi uma comemoração como se fosse um fim de ano. Aí todo mundo para, não, agora eu vou descansar, agora eu vou não sei o quê, agora eu preciso me tratar e tudo mais. Rojão, o Corinthians, a torcida do Corinthians foi punida e punida de verdade, né? Não vai poder usar instrumento e
e faixas até o fim do ano, em todos os lugares, né? É uma punição muito pesada para o Corinthians, quer dizer, muito pesada não, justa até pelo que aconteceu. Então tem esse agravante. E aí, Casão, o que acontece? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém nem lembra que o Augusto Melo é o presidente, que as coisas tá pegando fogo lá para fora do campo. Mas aí quando perde, volta tudo. E é o que está acontecendo. A polícia intimou o Augusto Melo e ex-diretores para falar sobre o caso Vai de Bet, aquele lá de trás, do patrocínio, do laranja, que foi reportagem aqui no UOL, se espalhou por aí. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi intimado pela Polícia Civil de São Paulo a prestar depoimento no inquérito que investiga o contrato em Corinthians e Vai de Bet. Além do Augusto Melo, também foram intimados dois ex-diretores, o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, que segue ativo na rotina da diretoria mesmo depois de afastado, e o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do clube. O trio, ele foi qualificado como investigado e não como testemunha. As oitivas foram agendadas para daqui a 2 semanas, dias 14, 15 e 16 de abril. O Augusto Melo vai ser o último a prestar depoimento. A investigação acontece desde maio de 24 e mais de 20 depoimentos já foram colhidos pela Polícia Civil. E aí o Augusto Melo chamou o autor de pedido de impeachment para o marketing. O cara que fez o pedido de impeachment, ele falou, mano, vem para cá. Tentou costurar a política. Tentou dar uma costurada. Política. E a reportagem do nosso Ricardo Perrone aqui no UOL. Ele chamou o Edgar Soares, que era um dos autores do pedido de impeachment, para ser diretor estatutário de marketing. Entendeu, o Casão, como a coisa funciona? Então, a gente está falando sobre dentro de campo, agora o que está lá fora começa a respingar, quando a coisa não vai bem. Queria que você falasse sobre isso e falasse também quanto vai durar esse capital político do Ramon Dias e sua turma com o título paulista. Então, só 2 coisas rápidas antes. Não estou tirando uma onda não, Arnaldo. Eu só vou falar uma coisa real. Quando se fala de Coronado, todo mundo dá o exemplo do jogo com Fortaleza. Coronado tem que ser titular. Você lembra contra o Fortaleza? Cara, quantos jogos tiveram ano passado? É verdade. É verdade. Todo mundo. Eu vi ontem na imprensa, eu vi ontem torcedor, eu fiquei lendo. O Coronado tinha que entrar no time. Vocês lembram aquele jogo contra o Fortaleza? Cara, só foi aquilo, gente. Não jogou nada, não mostrou nada até agora e ganha uma fortuna. E em questão da folha salarial, ela é a 3ª maior do campeonato, mas não condiz com a qualidade do elenco. É um grupo pequeno que ganha um montão. Principalmente o Memphis, né? Sim. Bom, vamos lá, nessa questão da política do clube. Cara, não é só a diretoria que finge que não está acontecendo nada. A torcida finge que não está acontecendo nada. Perfeito. A torcida carrega o Augusto Melo no colo. A torcida vai lá ameaçar conselheiros que iam votar o impeachment. A torcida vai lá e faz pressão na porta, ameaça, faz cara de mal, vai de turma, encurrala conselheiros. Então, a torcida do Corinthians, a organizada, ela também finge que não está acontecendo nada lá dentro do Corinthians. Perfeito. E aí, assim, não adianta ganhar do Palmeiras o título paulista e achar que o universo muda. Tem um universo real. O universo real é o Corinthians politicamente está complicado na polícia, tem uma dívida gigantesca, mais de 2 bi. Tem dívidas com empresários, tem dívida com jogador, é ameaçado toda hora de fair play financeiro, transfer ban, toda hora corre o risco de qualquer coisa. E não é o título paulista que vai mudar o universo, né? Então é assim, a direção do Corinthians e a torcida organizada, eles vivem num universo paralelo, politicamente estou falando. A torcida tem que ir lá no estádio mesmo. O torcedor corintiano é apaixonado, tem que fazer aquela festa toda, tem que gritar, tem que apoiar, tem que colocar 40 mil toda hora no estádio. Mas acaba o jogo, a realidade é outra e a torcida organizada tem que pressionar para cobrar o clube politicamente, cobrar o clube do lado administrativo, não se unir a isso.
Como você vai se unir com direção de clube que criou uma dívida gigantesca dessa? Agora, tem um negócio, né? Rapidinho. De todas essas direções do Corinthians trágicas que foram criando essa dívida enorme, só o Duílio não conseguiu ganhar um título, né? Teve isso também, verdade. Olha... Então o Duílio não é só o pior presidente da história do Corinthians politicamente, no lado administrativo, ele também é o único no meio do caos que eles criaram que não ganhou nada. É verdade, é incrível isso.